Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, e tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço, então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Como é maravilhoso essa passagem, como Jesus, o nosso Senhor, Ele nos ensina através dessa passagem. Quantas coisas maravilhosas Deus, Ele nos proporciona através desse exemplo lindo que Deus nos dá. Nós podemos ficar maravilhados com o milagre da ressurreição. Mas lá no início do capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus ele recebe a notícia, né? Jesus ele recebe essa notícia de que Lázaro estava enfermo. No versículo 3 diz que alguém avisa, né? Traz a notícia a Jesus de que Lázaro estava enfermo e que havia necessidade de que ele fosse aonde Lázaro estava. Inclusive a informação diz: está enfermo aquele a quem amas. Uma das coisas interessantes nessa passagem é que trata de uma pessoa que Jesus conhecia, né? Um amigo, alguém próximo, e não somente o próprio Lázaro, mas a sua família, as suas irmãs. Então trata-se de sentimento. Havia sentimento humano, né? Amizade, havia laços de convivência, de amizade nessa situação. E às vezes nós, cristãos, não sabemos comparar, dividir, não é? Essas coisas. Mesmo sendo pessoas que Jesus amava e considerava muito, humanamente falando, porque Jesus ama a todos nós, Jesus ama a todos, não é? Ele se sacrificou por todos, mas aqui falava de um sentimento de amizade humana, de proximidade humana. Certamente Jesus frequentava a casa dele, certamente essas pessoas haviam aprendido muito com ele, aberto as portas de sua casa para ele, o recebido muito bem durante as suas viagens missionárias, as suas passagens por aqueles lugares.
de imediato Jesus sente a necessidade de esperar. A Bíblia diz que Jesus aguarda por algum tempo antes de ir até onde Lázaro estava. Então, às vezes, gente, nós não entendemos porque Deus, ele parece, que se demora, porque Deus, ele não atende as nossas orações na hora que precisamos. Essa situação, ela é muito similar, a uma situação de oração, a uma situação em que há alguém clamando a Deus e pedindo a Deus socorro, ajuda por algo. Você que me ouve agora, certamente você já orou a Deus em algum momento, ou está orando e pedindo a Deus ajuda por algo. Seu coração muitas das vezes se encontra apertado, atribulado, entristecido, e nós esperamos que Deus faça algo de imediato. E quando isso não acontece, nós entendemos que Deus se demora. E Jesus, ele não fez isso para torturar, Ele não fez isso para fazer aquelas pessoas sofrerem, para aumentar o sofrimento delas, não. Jesus fez isso, na verdade, para ampliar a alegria delas e para enriquecer a fé daquelas pessoas. Tudo que nós recebemos na vida de grande valor tem um preço. Tem preço. Nós existimos num mundo em que tudo aqui tem preço. Como eu falei, existem muitos exemplos nessa passagem. Não há como agora nós podermos falar sobre todos eles, mas vamos citar alguns. E Jesus, ele espera, ele aguarda, mesmo se tratando de alguém que ele amava muito. E depois de algum tempo, Jesus decide seguir. Mas como alguns já conhecem essa passagem, Lázaro já havia morrido. Lázaro já havia descansado. A morte, para nós, é o ponto mais desafiador da história da humanidade. Ninguém consegue decifrar a morte. Assim como também a vida, ela é um mistério, A formação de alguém, de alguma criança no ventre da sua mãe é um mistério de Deus, é uma bênção de Deus. Traz grande alegria, para uma família quando nasce uma nova vida, um novo membro daquela família. Ali, para Deus, começa a acontecer uma nova história. Ali, para Deus, começa a existir alguém que Ele ama, que Jesus derramou o seu sangue, que Jesus já pagou o preço. Então, na hora que chega o momento de dizer adeus,
de saber que aquela pessoa não estará mais entre nós, é algo muito difícil e incompreensível. É muito difícil quando o patriarca de uma família, não é? Alguém que já é idoso, alguém que já fez tantas coisas nesse mundo se vai. E é muito difícil, acho que até mais difícil ainda, quando um pai tem que enterrar o próprio filho. Quando um pai tem que dar adeus a alguém que ele via com tanta expectativa, tendo um futuro, não é? Pela frente. São mistérios de Deus e que causam em nós, né, um sentimento de grande vazio, porque a morte ela traz essa dor por as pessoas entenderem que jamais poderão rever aquela pessoa. Aquele que crê em Deus, aquele que tem fé, ele não vê a morte como um ponto final. Ele vê a morte como uma separação momentânea. E há uma expectativa, né, que no dia do Senhor nós venhamos nos encontrar, rever, nos alegrarmos, não somente com alguns que já se foram, mas com o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Ele nos promete isso. E essas pessoas aqui, elas guardavam essa expectativa. Jesus já havia falado sobre isso a elas. Até por isso, né, uma das irmãs, ela comenta isso com o Senhor. Mas Jesus naquele dia, ele estava disposto a restaurar, a ressuscitar, a refazer a história de Lázaro. Eu não sei como está o seu coração, você que me ouve, mas Jesus, ele quer restaurar você. Ele não está demorando demais. Ele está esperando o tempo certo. Existe um preço a ser pago. Existe um tempo a ser respeitado. As coisas precisam ser no tempo de Deus. Aquela situação de dor, de morte, resultaria em vidas que estariam sendo ganhas e salvas até hoje. Até os nossos dias, esse grande milagre faz com que muitas pessoas reflitam sobre ele, sobre o Senhor Jesus. E como eles eram uma família conhecida, não é, na região, a Bíblia diz que estavam ali muitas pessoas que vieram, não é, de Jerusalém para consolar aquelas irmãs, para estar com aquelas pessoas. Entre muitos que vieram de Jerusalém, estavam pessoas que não criam em Jesus, que criticavam o trabalho do Senhor. E naquele dia, o Senhor estava marcando um encontro com elas. Naquele dia, o Senhor Jesus estava dando uma nova oportunidade àquelas pessoas. Como é bonito isso! Como é forte isso! O zelo de Deus com as nossas vidas. O zelo de Deus até para com aqueles que não creram.
Jesus, naquele momento, ele estava dando uma nova oportunidade para aquelas pessoas crerem. Inclusive Tomé, ele chega a perguntar, né, sobre a volta de Jesus para aquela região, porque ele havia sido ameaçado de morte. E ele chega a dizer: vamos junto com o Mestre para que morramos com ele. Então, Jesus, ele sabia que era uma situação difícil, mas que o poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso,